Quem é Babilônia, a grande prostituta de Apocalipse 18? Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Já quero justificar aqui o curativo. Estou tirando alguns sinais aqui do rosto. Sinais só proféticos, né? Sinais do Apocalipse, do final dos tempos. E nós estamos falando exatamente sobre isso. Quem é essa grande Babilônia? Essa mãe de todas as prostitutas, que é comentada em Apocalipse 18 e também Apocalipse 17. Apocalipse 18, 2 vai dizer: caiu Babilônia e se tornou morada de demônios. Então, você já vai deixando o seu like aí, ativa o sino, se inscreva, compartilhe o link. E lembrando que nós temos um outro canal, Rick Blindado, você vai lá, se inscreve, dá apoio e relevância a esse projeto de ensino da palavra ali no Rick Blindado. Aqui nós temos também o Mega, ministrações e explicações de Gênesis e Apocalipse. Mas vamos aí à representatividade dessa Babilônia nesse contexto geopolítico profético. Então, se você vai olhar de uma maneira unilateral, você vai errar. Apocalipse é um livro que você precisa entender que ele é anacrônico, que ele é cíclico, que ele é profético, que ele é analógico, não é? Mas ele também é literal, que ele é parabólico, mas ele também é didático. Então, o Apocalipse é um livro tremendo, é um livro plural, e se você quer entender a consumação de Apocalipse, você tem que entender a dispensação da criação de Gênesis, né? Então, Gênesis é aquele canteiro de obras, não é? E ali em Gênesis tem muita explicação para os acontecimentos de Apocalipse. Por isso que eu disse que Apocalipse ele é cíclico. As profecias bíblicas, elas são cíclicas, elas não caducam, elas acontecem em determinado tempo e elas vêm à tona novamente, não é? E graças a Deus, porque Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, tem uma proposta cíclica também. Então, se você vai olhar de maneira unilateral, como os adventistas, por exemplo, fazem, você vai errar. Porque os adventistas dizem que a grande Babilônia é a Igreja Católica por ter institucionalizado o domingo, não é? E que o domingo é a marca da besta. Eu já passei tempos assim com um adventista estudando de boa, mas assim eu percebi que eles giram em torno disso, são muito atacados com essa questão, e o 666 para eles é o domingo, a guarda do domingo. Então, é claro que a Igreja Católica faz parte de toda essa malha, né, que envolve, que contempla a Babilônia, né? A Igreja Católica trouxe perversão do Evangelho, trouxe adoração a ídolos, trouxe ecumenismo, trouxe misturas, né? Católico significa universal, essa tentativa de abarcar tudo ali. Então, sim, a Igreja Católica faz parte desse processo, não é? Mas temos que conceber, pensar de maneira plural, de maneira panorâmica. A Igreja Católica, sim. Roma, sim. Jerusalém, sim. Meca, sim. Também faz parte. No próprio Apocalipse vai falar que o trono de Satanás está em Pérgamo, que é na Turquia, sim. E literalmente a própria Babilônica, literalmente geograficamente, ali região ao norte de Israel, não é, que é Nínive, Mossul hoje, não é? Então, é toda essa junção de elementos que quando a gente vai ver, a gente vai perceber. Uma outra lente é importante a gente focar, que diz que ela é a mãe de todas as prostitutas, não é? De todas as meretrizes. Então, a primeira prostituta registrada na Bíblia chama-se Naama. Naama, ela é irmã de Tubal-Caim, daquela relação bígama, né, de Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma é Ada, outra é Zila, e Zila significa sombra, não é? Existe um mistério ali naquela relação, existe hibridismo aí na genética alterada de Lameque, logo também gera em Tubal-Caim uma alteração, por isso ele é diferenciado, por isso ele consegue manipular com destreza, em tempos bem antigos, manipular o metal e criar e forjar armas. Ele é diferenciado, Tubal-Caim é o que nós fazemos esse alinhamento com o Homem de Ferro, né, como fosse o Homem de Ferro da época, e a irmã dele, Naama, vai ser a mulher desejada, a primeira
prostituta da história. Então, aponta para a Babilônia um ambiente de hibridismo, de eugenia, de mistura genética, de alterações que envolve feitiçaria, de feitiçaria até a medicina avançada, não é? Então, nós precisamos ver esta lente aí, quando a Bíblia diz, aponta para a primeira das meretrizes, a mãe das prostitutas, não é? Então, quando a gente vai voltar no Gênesis, a gente tem alguns vislumbres, alguns feixes de revelação em favor do Apocalipse, não é? Também diz que ela está assentada em meio de muitas águas, mas não são muitas águas literais, são pessoas, nações. Então, é um lugar que concorre, sempre na história concorreu várias nações, foi Jerusalém. Jerusalém que mata seus profetas. Então, Jerusalém também tem essa configuração dessa Babilônia, tem esse fragmento, né? Mas Jerusalém vai ser contemplada na volta de Jesus. Então, Jerusalém não pode ser focado tão somente como uma prostituta. Tem elementos, sim, assim como a Igreja Católica. Também Roma. Roma tem uma figura de prostituta, porque em Roma onde todos os bacanais, né, a prostituição da idolatria se estabeleceu ali, as religiões pagãs têm essa configuração. Também o Egito, não é? O Egito tem também seus elementos ali de prostituição, de tirar deuses estranhos para dançar. Então tem esse elemento também, esse fragmento babilônico, não é? E a Babilônia literal, que é o local que nós não podemos abrir mão de mencionar aqui, porque desde Nimrod, onde começou Babel, ali de onde saiu as nações, onde muitos povos ali foram dispersados, não é? Então ali o Nimrod significa rebelde, não é? E Babilônia tem aí essa figura de confusão. Depois nós temos que olhar Nabucodonosor, que também é um cativeiro para Israel. Babilônia cativou Israel e levou Daniel ali. Daniel veio a ter muitos volumes proféticos, a ponto de muitos teólogos dizerem que Daniel, o livro de Daniel, é o Apocalipse do Antigo, e faz jus de fato. Então, Babilônia, ela pontualmente na história, ela também tem essa configuração da Babilônia citada profeticamente em Apocalipse. E nós temos também Pérgamo, que é na Turquia, que é o trono de Satanás, como o Senhor Jesus denuncia ali nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, o mais acertado para você entender sobre quem é essa Babilônia apocalíptica, final aí, profética, é a pluralidade de todos esses elementos históricos e proféticos e geopolíticos que estão aí. Se você olhar para elementos de Jerusalém, tem, mas a gente sabe que ali diz que Babilônia vai ser queimada. Jerusalém já foi queimada várias vezes, Roma já foi queimada, então esse detalhe único não pode definir, entendeu? Nós temos que ter uma visão panorâmica e depois começar a peneirar, pedindo discernimento do Espírito Santo e entendendo que haverá sim esse contorno profético em volta dessa Babilônia apocalíptica. Porém, nós não podemos tirar o olho também da questão geográfica, literal, porque ao norte de Israel está a Turquia, ao norte de Israel está a própria Babilônia, não é? Que hoje é Mossul, Nínive, aquela região ali. Ao norte de Israel está Roma também, não é? A única dessas que eu falei que não está ao norte de Israel é o Egito, que está ao sul, não é? Mas os elementos do Egito são menos, apesar que tem muita feitiçaria ali na história egípcia passada, que vai parecer muito com a configuração ali de Babilônia. Para o vídeo não ficar muito longo, eu só queria citar as questões das 7 cabeças e os 10 chifres, não é? As 7 cabeças e os 10 chifres, a questão das 7 cabeças se referencia a localidade, não é? Aponta um pouco para um vislumbre geográfico. Já os 10 chifres apontam para governos, pessoas que virão governar,
que virão a reinar. Então, nós falamos mais ou menos exatamente de 7 localidades, não é? 7 montes, mas não são apenas 7 montes. Muitos falam de Roma porque tem 7 montes de fato em Roma. Tem essa configuração, mas nós não podemos isolar só em Roma, porque esses montes podem referenciar a localidades específicas, não é? Onde irão se levantar reinos aí, não é? E que vão se aliar, não é? Eu teria que citar aqui localidades que podem vir a ser esses 7 montes, localidades importantes, estratégicas na Europa, como a Alemanha, como Inglaterra, a própria Itália, então França, são países aí que podem se configurar com esses elementos desses 7 montes, não é? E depois vem os 10 chifres, que são reinos, pessoas, personalidades com autoridade. Espero que tenha contribuído com a sua revelação, com o seu entendimento. Esse é um tempo que o povo de Deus tem que ficar afiado muito com o Apocalipse. E se você gostou, dê seu like e ative o sino e deixe seu comentário para que a gente possa ser incentivado a fazer mais e mais vídeos em torno do Apocalipse. Eu estou com o propósito de falar sobre as 7 igrejas aqui também. Se você gosta da ideia, deixe o seu comentário, o seu incentivo, ok? Shalom, Deus te abençoe.